Horas e 5 minutos, olá, muito bom dia. Começa agora o RIC Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Jornalismo e opinião no seu rádio. Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Falamos para Foz do Iguaçu e região de Tríplice Fronteira e para o mundo inteiro em riquemais.com.br/Jovem Pan, pelo aplicativo da Jovem Pan Curitiba no seu celular e pelo facebook.com. Você procura o RIC Mais PR. Fernandinho Eufrásio, muito bom dia. Bom dia, Denian, bom dia, ouvintes do RIC Mais Notícias. 41 98504 5092. 98504 5092 é o WhatsApp do RIC Mais Notícias para nós comentarmos os assuntos do momento. E hoje o jornal tá bom, né, Mark? Bom dia. Bom dia, Denian, bom dia, ouvintes. Tá bom sim, Denian. Tem até um paranaense mobilizando a Porto Alegre. Ai, Jesus, que preguiça. Vamos com a previsão do tempo. Tempo instável em Curitiba, céu parcialmente encoberto. Como será a segunda-feira dos paranaenses? Uma segunda-feira com possibilidade de chuvas já pela manhã nos setores mais ao sul do estado. Mas, no geral, as instabilidades ganham força a partir da tarde, também em função aí do tempo abafado. O risco de temporais é maior na região oeste, onde aquece mais. Aqui na região de Curitiba e no litoral não faz tanto calor assim, principalmente se comparado a ontem. Aliás, ontem fez calor, hein, Denian? Pois é, né? Tava aquele calorão meio Senegal, né? Exatamente. Que nem combina muito com Curitiba. O pessoal que não tinha ventilador ou ar-condicionado em casa sofreu, hein? E hoje a máxima aqui na capital é de 26 graus, agora o tempo tá mais gostosinho, 17 graus na capital dos paranaenses. Ponta Grossa tem máxima de 27, agora 19 nos Campos Gerais. Cascavel máxima de 31, agora 20 no oeste do estado. Foz do Iguaçu pode chegar aos 33 graus, agora 19 na Tríplice Fronteira. Aeroporto Internacional de Curitiba está aberto e opera pelo modo visual para pousos e decolagens. Atenção que você que vai a Foz do Iguaçu, o aeroporto das Cataratas está fechado. As informações são da Infraero. 7h08, 7h08. Muita gente deve ter recebido no seu WhatsApp no fim de semana, ouviu pelas redes sociais, uma fala longa do senador paranaense Roberto Requião. Requião vestiu de vez a camisa do PT, usa agora a postura de defensor número 1 do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ataca a Lava Jato, enfim, Requião deixou cair o restinho de máscara que tinha e resolveu convocar os brasileiros que ele considera os intelectuais, os juristas e por aí afora, para irem a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para não deixar o julgamento acontecer. Mark Souza e o comportamento de Roberto Requião. Ele usou as redes sociais para chamar os democratas a participarem do ato que está sendo feito em Porto Alegre durante o julgamento de Lula no próximo dia 24. Democratas. Tá bom. Roberto Requião diz que a manifestação será em prol da volta da democracia ao país e para exigir eleições diretas e limpas, segundo o senador, com a participação de Lula. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a fala do senador paranaense Roberto Requião. Ele diz o seguinte, que só há democracia se o Lula disputar a eleição. Perceba o quão golpista é a fala de um homem que jamais teve apreço pelo regime democrático. Roberto Requião diz que a lei só vale se a lei atender ao interesse dele. Requião se volta diretamente contra a lei da ficha limpa. O que diz a lei da ficha limpa? Que aquele, independentemente de partido, que sofrer uma condenação criminal em segunda instância, além de outras imposições legais, mas partindo apenas da análise penal, o que a lei da ficha limpa diz? Que aquele que comete um crime e tem uma condenação colegiada, por órgão de segunda instância, por exemplo, Requião,
olha para a lei da ficha limpa e dá pau na lei. Porque Lula foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro. Segue elegível. Se sofrer uma condenação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, será uma condenação por um órgão colegiado, por 3 desembargadores. Assim sendo, aplica-se a lei da ficha limpa. Vale para o Lula, vale para o Mark, vale para o Denian, vale para o Fernandinho, vale para você que está aí do outro lado do rádio. Toda e qualquer pessoa que sofrer uma condenação criminal por órgão colegiado é considerado inelegível pela lei da ficha limpa, a lei das inelegibilidades. Um dos principais avanços legislativos que nós registramos no Brasil nos últimos anos. O que prega Requião? Que só há democracia se Lula disputar o pleito. Ora, se Lula for condenado criminalmente por órgão colegiado, a democracia se sustenta ao se impedir que um condenado criminal dispute a eleição. A democracia está no voto, no pluralismo político, no respeito aos direitos fundamentais e, sobretudo, pela observância da norma, pelo império da lei. Requião afronta a democracia ao convocar a população a Porto Alegre a pretexto de defender a democracia. Requião jamais foi um democrata. Requião usou no governo dele a TV Educativa do Estado do Paraná, uma emissora pública, para fazer autopromoção e para criticar e bater nos adversários. Requião perseguiu o judiciário. Requião afrontou o Ministério Público. Requião jamais respeitou a liberdade de crítica e o livre exercício do jornalismo. Requião jamais foi um democrata. E se faltava uma pá de cal para definitivamente demonstrar que ele não tem apreço algum às liberdades, está essa fala aí. Mark. Até Deus ele convocou aí no meio, você viu? Não, mas é uma sandice absoluta. Me perdoe. Me perdoe aqui a utilização de um adjetivo que foge um pouco da lógica. Mas é uma fala insana. Não há qualquer qualificação que se possa usar de uma forma que a gente consiga compreender. A afronta ao nosso Estado democrático de direito, que é promovida pelo senador Roberto Requião, por favor. O que mais, Mark? Olha só, Daniel, ele continuou. Ele disse também que não podemos deixar que o país seja transformado em uma potência de terceira categoria. Essa é a frase dele. Ele também estendeu o convite às instituições que se alinham contra a corrupção a participarem do protesto e disse que é o povo quem deve decidir o caminho das eleições. Bom, o senador Roberto Requião diz que a eleição sem Lula será uma fraude. Fraude é ele. Fraude é o que fizeram com a carne brasileira, senador Roberto Requião. Fraude é ser corrupto.
fraude é afrontar o Estado de Direito brasileiro. A eleição terá Lula se Lula for absolvido. Se Lula for absolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, Lula disputará a eleição. Pronto. Simples assim, porque haverá observância à lei da ficha limpa. Se ele for condenado, ele vai brigar na justiça, vai espernear, deve conseguir uma ou outra liminar e vai arrastar o Brasil ao caos democrático, que é o que o PT, no fim das contas, deseja. O que o PT quer é gerar a confusão, a bagunça, o desrespeito à ordem e fazer com que a nossa democracia seja chutada para a lata do lixo. Esse é o desejo do PT. E é o do Requião também. Se há uma mentira no que o senador paranaense fala, é de que só há democracia com Lula disputando a eleição. Não. Democrática será a eleição se Lula for absolvido. Daí ele tem todo o direito de disputar a eleição, poderá fazer a sua campanha, xingar quem ele quiser, vai à luta. Agora, se Lula for condenado pelo Tribunal de Porto Alegre, não. Respeite-se a lei da ficha limpa. Se o sujeito é corrupto, lavador de dinheiro, bandido, chefe de organização criminosa, e eu creio verdadeiramente que esta será a decisão do Tribunal de Porto Alegre, Lula será sim condenado por 3-0 e possivelmente ainda é capaz de ter a pena aumentada, que hoje é de 9 anos e meio. Se isso acontecer, o lugar de Lula é no lixo da história e não na urna eletrônica. Requião vestiu a camisa do PT. E para alguns analistas, ele seria, inclusive, Mark, o possível candidato do PT à presidência da República. Ele migraria do PMDB para o PT e disputaria a eleição para fazer barulho. Que tal? Dentro do PT, Deninha, ele é mais elogiado, isso é verdade, do que a Glaze. O pessoal acha que a Glaze tá muito visceral nas falas dela e tal, e o Requião tá mais equilibrado. Acredite você, há petistas de alto coturno que dizem que Requião está mais equilibrado que Glaze, que ele é um senador que tem mais liberdade para colocar posições a favor do Lula, porque não é tão visceral. Não, é porque, além disso, ainda há o fato de que Requião ainda não foi denunciado criminalmente. Vou repetir a expressão. Ainda. E como ainda não houve a denúncia criminal contra o senador Roberto Requião, por irregularidades na prática política, ele desponta aí como o possível candidato a entrar na chapa do PT no lugar do Lula. Vai ser, tomara que aconteça, porque a gente vai dar muita risada de ver... Lembrando que tem um deputado federal, então não é qualquer pessoa, é um deputado federal do PMDB aqui do Paraná, chamado Sérgio Souza, que disse que quem abençoou, o termo foi isso, abençoou a indicação do homem mais corrupto do Ministério da Agricultura no Paraná, Daniel Gonçalves, inclusive delator da carne fraca. Quem abençoou a indicação dele ao cargo foi o Requião. A ex-ministra Cátia Abreu, do PMDB, ex-ministra da Agricultura, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, disse a mesma coisa. O deputado federal Osmar Serralho, idem. E o próprio Daniel Gonçalves também diz isso. Então, a gente sabe a quantas anda. A quantas anda. São 7h19, mas quem tem prioridade nesse jornal sempre é o ouvinte, Mark Souza. Olha só, Deninha, o ouvinte aqui, Elcio Koleski, participando conosco, falando que ele não concorda contigo. Segundo ele, a lei só vale quando faz a vontade do povo. 34% das intenções de voto respaldam a candidatura. Se nós partirmos desse pressuposto, essa é a maior de todas as visões equivocadas do que seja democracia. Com todo o respeito que eu tenho ao Elcio Koleski, nosso ouvinte de todos os dias, democracia não é a vontade da maioria. Não é e jamais será. A vontade da maioria é a ditadura da maioria e não a democracia. Vou dar um exemplo. Talvez o Elcio Koleski concorde comigo, porque ao que parece é um homem de esquerda. O Elcio Koleski deve ser contra a pena de morte. Eu também sou. Se você fizer uma pesquisa de opinião,
e perguntar para a população brasileira se ela é favorável ou contrária à pena de morte, é possível que esse número ultrapasse 80% favoráveis à pena de morte. Pode pena de morte no Brasil? Não. Mas 80% da população deseja. Igualmente não. E por que não? Porque é cláusula pétrea da nossa Constituição. É um direito fundamental. Aí nós respeitamos a Constituição acima de qualquer vontade, entre aspas, da maioria. Estou dando apenas esse exemplo para demonstrar ao Elcio e aos demais ouvintes que não há fraude maior no discurso de que a vontade do povo representa um regime democrático. A democracia se sustenta no voto, sim, mas no ambiente de pluralismo político, de respeito aos direitos fundamentais e ao império da lei. Fora disso, o nome é ditadura e não democracia. O que mais, Mário? Ao ouvinte, final do telefone 7062 e também o final do telefone 0400, todo mundo criticando o Requião por essa convocação em Porto Alegre. O Luiz Fabiano de Colombo, dizendo que ele tem vergonha do senador paranaense. Eu também. Como é que é o nome do ouvinte, Mário? O Luiz Fabiano de Colombo. Luiz, eu concordo contigo. O meu sentimento é o de vergonha. Porque ele é o senador do nosso estado. Ele é o senador do Paraná. E eu sinto uma vergonha, mas uma vergonha monstra. O Maxwell, Denian, tá falando assim, e pensar que o Osmar Dias está se alinhando a esse senhor. É, o senador Osmar Dias nega, né? Mas o fato é de que tem paquera. A paquera pode não dar em nada. Ó, você, paquera, ainda se usa essa expressão, Fernandinho? Ou isso é coisa de velho? Não, já é bem de velhinho já. Não, É? não Como é que se fala mais. hoje? Como é que se fala hoje? É que eu também tô um pouco ferrujado, né? Eu tô namorando faz tempo, mas não é mais Aquele isso que aí. olha assim... Esquema, lembrei. Meu esqueminha. Meu contatinho. Meu contatinho. Meu contatinho. Então é o seguinte... Saí bem dessa. Tá bom, Fernandinho. Você arrebentou, Fernandinho. Parabéns. Na verdade é assim. O Osmar Dias e o Requião estão de contatinho. O contatinho pode levar uma ficada? Pode. Pode. O contatinho pode levar um namoro? Pode, ué. Pode levar um noivado e até um casamento. Por enquanto, está no momento do contatinho. Ó, ouvinte, Não rolou ainda, não os rolou. ouvintes aqui nos ajudando, Denian, é um crush. É um crush. Ah, exatamente, é isso aí, né? Final Então, do telefone 9311, obrigado. Ah, eu sei uma também, deu match entre eles. Deu match. Quando Deu match. combina ali. Tá olhando no Tinder lá, a fotinho. isso. Então deu match, né? Então tem paquera. O senador Osmar Dias, o ex-senador, diz que não, que vai ficar só no ambiente do contatinho. O Requião acredita que pode dar até casamento. Se o ex-senador Osmar Dias se abraçar nessa relação, coitado do ex-senador. Osmar Dias vai entrar duro pelo cano. Porque o sentimento que nós temos de vergonha do Requião vai grudar todo na barba do senador do PDT. E aí não tem o que desgrude. Né? Denian, tem muitos ouvintes aqui perguntando sobre a live do Facebook. Então, vou dar um aviso aqui. Hoje, especialmente hoje, e todos os dias também, nós estamos na live na página da Jovem Pan Curitiba. Então, hoje não estamos no Rick Mais. Você vai lá na barra de buscas do Facebook e digita lá Jovem Pan Curitiba, abre a fanpage e nós estamos lá. Queria mandar um abraço especial pro Riades, nosso parceiro aqui do Grupo Rick. Riades, pessoal do site não tá funcionando hoje. Tem que dar um choque na tua equipe aí, que tá difícil, hein, né, Denian? É que o Riades... Eu e o Riades, nós estamos com o coração ruinzinho, porque a gente perdeu pro Real Madrid. E aí a gente tá chateadão. E aí tá nada, a gente já sabia que ia perder. Vamos lá. 7 horas e 24 minutos. Vamos pro intervalo, Fernandinho? Vamos. Então é o seguinte, ó, tá aí a observação do Mark Souza. Você que tá acostumado a nos acompanhar pela live, hoje você nos procura na live da Jovem Pan Curitiba. facebook.com/Jovem Pan. Isso mesmo, estamos lá. Antes do intervalo, só registrar aqui, o Erion do Cajuru mandou a foto aqui da Maria Eduarda. Ela deve ter, não mandou a idade, mas uns 2 anos no máximo. Tá com uma cara de preguiça, Denise. Sabe aquela cara gostosa? Ai, que coisa boa, né? No banco de trás do carro, na cadeirinha, escutando o Rick Mais Notícias. Um abraço pra Maria Eduarda e pro Erion do Cajuru. Então é o seguinte, ó, hoje alegra a minha manhã Tem de 2 segunda-feira.
Então alegra a minha manhã de segunda-feira. Enche ali o WhatsApp do Mark Souza, 41 98504 5092. Enche o WhatsApp com a criançada para alegrar a manhã de segunda-feira do tio Denian. A gente vai pro intervalo e volta já. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7h29, 7h29. Antes da primeira informação da abertura do segundo bloco, a prioridade é sempre dos ouvintes. Diga lá, Marcos. Agora aqui, vários ouvintes aqui participando da nossa programação com a foto dos filhos aqui. O Luiz Fabiano mandou a foto da Valentine, de 3 anos, acompanhando o Rick Mais Notícias. Também tem a Laura, aqui não tem a idade, Daniel, mas também bem pequenininha, a Jussara, mãe dela, mandando a foto, dizendo que ela está indo para o CEMEI da Vila Ipiranga, cheia de vontade de ir para a escolinha, só que não, Daniel, dormindo ali com uma cara preguiçosa, não quer muito ir para a escolinha hoje. Também o ouvinte final do telefone 1953 mandou aqui, não mandou o nome, mas a pequenininha aqui ouvindo o Rick Mais Notícias. Também tem o ouvinte final do telefone 6919, dizendo que o Guilherme, de 8 anos, também é fã do programa. A Lara, bom dia, tio Mark, tio Denian. O William e a Luana, que são os pais dela, ouvem vocês todos os dias. E a Lara aqui mandou a foto dela, de uma fofura, assim, de touca e tudo. Também tem cadê o telefone aqui? Não tá mais aqui. O Juan tá com uma máscara aqui de caveira, eu acho. É caveira e tal, enfim. Tá indo pra festa na escola, vai assustar os amigos, diz a mãe dele aqui. Final do telefone 4544. Muito bom, fico muito, muito, muito feliz mesmo quando vem a foto da criançada. Tem uma muito boa aqui, é da Camila, do Matheus e da Rafa Mussalã, do bairro Portão. O Matheus tem 11, a Rafa tem 3. Os 3, Daniel, na cama, aqui, espalhados na cama, tirando uma selfie. Daí a mãe conta aqui, todo mundo de férias, mas acordando às 7 da manhã e ouvindo vocês no rádio de casa. Único momento que eu consigo que eles fiquem quietos. Dá risada aqui a mãe. Muito bom, beijo grande a toda a criançada que está ligada na Jovem Pan agora cedo. Os pais são responsáveis por essa maluquice de botar a criançada nos ouvindo aqui de manhã, mas eu fico louco de feliz. 7h31. Eu disse aqui no bloco passado ter convicção de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será condenado, tenho convicção de que ele será condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porque ao contrário do que discursa o PT, são grandes as provas, o conteúdo probatório é extenso, por mais que o Partido dos Trabalhadores diga, o Lula foi condenado sem prova. Claro, o juiz Sérgio Moro escreveu uma sentença de quase 200 páginas sem prova nenhuma. E aí tem gente que acredita, né? A turma da alfafa. Mas aí tem um fato novo, que é a fala daquele Glaucus, engenheiro, que é o engenheiro que supostamente receberia o valor do aluguel lá da dona Marisa Letícia. Marcos Souza, conta essa história. Só pra tocar em miúdos, é o laranja do Lula. É o laranja, Quem diz isso é o Deltan Dallagnol, o chefe da Lava Jato no Ministério Público Federal. Glaucus da Costa Marques aparece como dono da cobertura vizinha de Lula em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Mas para o Ministério Público Federal, o engenheiro é apenas um laranja. Segundo os procuradores, o apartamento foi comprado com dinheiro da Odebrecht, desviado da Petrobras e repassado ao ex-presidente como propina. Costa Marques confirmou ao juiz Sérgio Moro ter comprado o imóvel a pedido do primo dele. E olha a coincidência, o pecuarista José Carlos Mulay, que é um dos melhores amigos de Lula. Ele também disse que alugou o apartamento em 2011 para a ex-primeira-dama Marisa Letícia, mas que ficou 4 anos sem receber. E que, por orientação de Mulay, nunca cobrou os atrasados. Eu fui falar com o Zé Carlos. Olha, eles não me pagaram o aluguel. O que pode estar acontecendo? Ele falou, Glaucus, esquece o aluguel. Costa Marques disse que combinou com Mulay como declarar o imposto de renda dos aluguéis que não recebeu da família do ex-presidente. O amigo de Lula teria o orientado a mentir à Receita Federal. Além de eu não receber o aluguel, ainda vou pagar um imposto? Ele falou, não, eu vou ressarcir esse imposto para você. Porque eles vão declarar que pagaram o aluguel. E aí você vai ter que declarar que recebeu o aluguel. Então, eu vou te ressarcir esse... O engenheiro disse mais uma vez que assinou todos os recibos de 2015 de uma só vez, quando estava internado em um hospital em São Paulo.
Quem levou os comprovantes ao hospital foi o contador João Muniz Leite, que prestava serviços à família de Lula. Eu assinei os recibos referentes aos aluguéis de 2015 para ele. Talvez tenha assinado mais algum recibo anterior que eu tenha errado. O contador João Muniz Leite, ele é ligado a um compadre de Lula. Denê, só para você ver como os caminhos deles estão interligados. Você já viu que um é amigo, o outro é primo do melhor amigo, o outro é compadre, o outro é não sei o quê. É todo mundo da mesma teia. Conclua, Marcos. Esse Roberto Teixeira é o compadre do Lula, ele é advogado, e o genro dele é o Zanin, que é o advogado do Lula, pessoal. Então, eles são bem próximos mesmos. Ele confirmou ter levado os recibos de aluguéis do apartamento para Costa Marques assinar no leito do hospital. Então, o contador disse, é verdade, eu fui no hospital pegar a assinatura dos recibos. Eu aproveitei a oportunidade da visita que eu fiz a ele e mencionei a falta dos recibos e alguns sem assinar. Levei ao hospital e colhi as assinaturas. A defesa de Lula, você lembra, apresentou 31 recibos de aluguel em nome de Dona Marisa Letícia, assinados por Costa Marques. Alguns deles chamaram a atenção por ter datas que não existem no calendário e erros de grafia. Para a força-tarefa da Lava Jato, os recibos são ideologicamente falsos, já que teriam sido produzidos para dar aparência de ilegalidade ao processo. Das duas ações que tramitam contra Lula aqui em Curitiba, esta é a que está em estágio mais adiantado. A expectativa é de que o juiz Sérgio Moro anuncie a sentença desse caso já no início do ano que vem. Outro processo, que investiga o sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, as testemunhas começam a ser ouvidas em fevereiro. Na última sexta-feira, só para terminar essa panorama do Lula, o presidente do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, TRF4, respondeu à defesa de Lula sobre a velocidade do julgamento do processo do triplex do Guarujá. Segundo Carlos Thompson Flores, o caso está correndo normalmente e não há nenhum problema com a data marcada pelos desembargadores. O presidente reforçou a celeridade no processamento dos recursos criminais no tribunal, que constituem a regra e não a exceção. Então não tem nada desse discurso do Lula dizendo que estão correndo contra ele. Todos os processos estão no mesmo estágio. A defesa do petista, Denê, você lembra, reclamou da data do julgamento no próximo dia 24 de janeiro. Reclama de que não tem justiça. Daí, quando a justiça é rápida, reclama que a justiça é rápida. Se fosse lenta, reclamaria que é lenta. O que, na verdade, o que o PT não quer e Lula não deseja é ser julgado. Porque nós acabamos de ouvir da boca do Glaucus Costa Marques. Não é do delator. Aí muda, porque daí também cai agora os butiá do bolso daquele que diz, isso é coisa de colaborador premiado. O Glaucus Costa Marques não é colaborador de coisa nenhuma. Ele não é delator, não é filiado a partido político, não é nada, é um engenheiro. E aí da boca dele ele diz o seguinte, olha, eu assinei tudo de uma vez só, quando eu estava internado num hospital, levaram lá, e eu nunca recebi dinheiro de aluguel nenhum. Gente, pelo amor de Deus, não teve contrato de aluguel. Não teve contrato de aluguel, foi um esquema de corrupção que entregou um apartamento que não é de Lula para o Lula usar. O nome disso é corrupção. Corrupção. Então, essa tentativa, por exemplo, que o senador paranaense Roberto Requião faz, de tentar criar uma blindagem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, isso só serve para agitar a militância. Quando eu e você, eu, o Marco, o Fernando, os companheiros aqui da Jovem Pan, você que está na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Gente, hoje é dia... Vou abrir aqui. 18 de dezembro, segunda-feira. Fim de ano. A gente está correndo atrás do dinheiro para pagar as contas, se preparar para a carga tributária de começo de ano. Tem as lembrancinhas e os presentes que a gente tem que comprar de Natal. Estou esperando dia 20, depositar a segunda parcela do 13º. Está todo mundo correndo atrás, porque a situação é muito delicada. A gente sabe como é duro ganhar dinheiro. E o dinheiro que nós ganhamos, o dinheiro nosso, é do nosso suor. Eu não sei quantos ouvintes têm casa própria, têm o seu próprio apartamento, têm a sua casa. Se você já alcançou esse privilégio, puxa, que legal. Mas eu tenho certeza que para comprar casa você passou por um trabalhão enorme, se é que não está lá junto com aquela Bíblia para pagar todo santo mês. Sócio da Caixa Econômica, né? Sócio da Caixa.
Então é muito difícil. Ninguém me deu apartamento, não ganhei apartamento nenhum, nunca pedi para ninguém assinar contrato de aluguel falso. Eu não tenho sítio com as minhas coisas dentro em outro lugar. E você aí do outro lado do rádio também não. Eu não tenho sítio, eu não tenho pedalinho, eu não tenho apartamento, não tenho nada. E o que tenho, e que é bem pouquinho, tudo foi conquistado com o dinheiro do meu trabalho de forma honesta. Então, quando um homem público comete corrupção, o dinheiro que ele desvia é o dinheiro que falta do remédio do posto de saúde, da educação de qualidade, de pagar um salário melhor ao professor, ao policial. É isso aí. Então, bater palma para corrupto, não conte comigo. Essa fala do Glaucus Costa Marques, ela é um tiro na testa do Lula. Mas é na testa, não é no peito. Essa é na testa. Porque não é o colaborador, não é o adversário político, não é ninguém. É o cara que assinou o recibo frio. E que admite, olha, eu não recebi nada. E aí o Bunlai, não, eu dou um jeito de fazer pagar o imposto. Olha o nível do esquema, né? O esquema é, nós vamos declarar o aluguel, você declara o recebimento do aluguel, e ele diz o Glaucus, mas eu não recebi. E ainda vou ter que pagar o imposto? Não, a gente dá um jeito de pagar, de ressarcir o imposto para você. Esse é o esquema. Esse é o Lula. Isso aí, ó, é o Lula. Então o PT diz, não tem prova. Não, não tem. O Glauco Costa Marques desceu de Júpiter e aí falou tudo em língua subhumana, que não dá para entender. Façam-me o favor. O Lula sairá condenado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e que os tribunais superiores em Brasília e, sobretudo, a Suprema Corte respeitem a decisão da Justiça Brasileira de verdade, a Justiça Federal de primeira instância e o Tribunal em Porto Alegre. E que essa gente seja varrida da vida pública, porque só haverá real respeito à dignidade humana quando as pessoas que ocuparem os cargos públicos respeitarem o nosso dinheiro, que custa muito caro na vida de todos nós. 7h41. Hoje é segunda-feira, o jornal tá bom, mas tá pesado. Daniel, eu queria trazer só um dado aqui importante, é uma pesquisa que foi divulgada esse fim de semana, que desmonta outra mentira do PT. O PT sempre fala, não é? Que é o pai dos pobres, que tirou as pessoas da pobreza, que o pobre começou a andar de avião, todo aquele discursinho que o PT fala para as pessoas. Agora tem dados, números, do Instituto IETS, que é um Instituto Estudos de Trabalho e Sociedade. Eles cruzaram dados do IETS com o do IBGE, divulgados na última sexta-feira, que é a série histórica da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Essa pesquisa é muito séria, ela vai na casa das pessoas, o censor vai lá e pega os dados. Então é importante. Dilma Rousseff, Denian, que é o poste de Lula, gerou entre 2014 e 2015 5,4 milhões de miseráveis. Eu vou repetir aqui o dado. São 5 milhões de miseráveis que foram criados no governo de Dilma Rousseff. Então essa história que o PT fala que nós salvamos os pobres da pobreza é mentira. Eles criaram 9 milhões de pobres, desses 9 milhões, 5,4 milhões de miseráveis são os dados do Instituto IETS que trouxeram agora no fim de semana, Daniel. Pois é, tem quem acredite. E eu acho que a democracia se sustenta também em quem acredita. Mas que é bandido, que é corrupto, criminoso e que deveria ir para cadeia, eu não tenho nenhuma dúvida. 7h43, intervalo, voltamos. Rique Mais Notícias. 7h47 e os ouvintes, hein, Mark? Daniel, para você ter uma ideia da força desse jornal, estamos de um ponto a outro do estado. Tem o Rodrigo aqui de Foz do Iguaçu, ele tá lá na Ponte da Amizade nesse momento, cruzando ao Paraguai, quer fazer compra, economizar um pouco lá. Tudo parado, inclusive o trânsito lá na Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu. Obrigado, Rodrigo, pela audiência. Aqui, no outro extremo do estado, na região leste, tá o Fabiano Alexandre, ele que é motorista do Uber, dizendo que todo mundo, nos carros da Uber, do Cabify, do 99 Pop, nos táxis, estão no aeroporto aqui em São José dos Pinhais, escutando o jornal. Então estamos aqui em São José, estamos em Foz do Iguaçu, estamos em todos os lugares. Muito bom, muito obrigado pela enorme audiência de todos os dias. Quem vai poder ouvir ao jornal Fora da Cadeia é o Marcelo Odebrecht, né, Mário? Exatamente, ele amanhã está livre. O empreiteiro vai trocar a cela de 12 metros quadrados
por uma mansão de 3 mil metros quadrados em um bairro nobre de São Paulo, o Morumbi. Mas pode assistir lá, né? Pode ligar na live Na do live. Facebook, né? Dá pra ouvir sim. E ele acompanha, viu, Denian? Ele acompanha todos os jornais, a rotina de Marcelo Odebrecht à noite. Ele acorda, ele malha muito dentro da cadeia. Ele conseguiu até sabe aquele box de madeira assim, de crossfit? Ele malha dentro da cadeia. Daí ele colocou uma televisão. Imagina assim, tem 3 celas e um corredor, certo? Que dá acesso às celas. Eles instalaram uma televisão lá dentro, com autorização do juiz Sérgio Moro. E daí quando começa o primeiro jornal, que é o da Bandeirantes, depois ele vai pro jornal da SBT, daí vai pro jornal da Globo, depois pro jornal da Record. Ele assiste todos os jornais nacionais para escutar as notícias da Lava Jato. Então talvez ele acesse a nossa live também, na casa dele lá, para ver o que estamos falando dele. A casa tem uma ampla área de lazer, com piscina, academia, que foi reformada agora para a volta dele, campo de futebol e quartos com closet e banheiros exclusivos. Já pensou ficar preso assim, Denian? Então, aí o... Custa 20 milhões a casa. Muito bom. O Marcelo Odebrecht, não vamos passar um pano nele, né? Ele é bandido. Por causa do jeito dele e dos outros empreiteiros, meteram a mão no nosso dinheiro. Marcelo Odebrecht não é anjo, não é santo, não é nada. Ao contrário, ele é um câncer do empresariado brasileiro. Marcelo Odebrecht representa o que há de pior no autoempresariado deste país. Mas devemos reconhecer que o Marcelo Odebrecht prestou um serviço ao país. Depois que ele viu que já tinha ido o boi e a corda, ele não tinha mais como puxar, porque no começo ele estava durão, né? Depois que ele percebeu que foi o boi com a corda, ele resolveu contar as coisas. E quando ele contou, a sociedade brasileira entendeu o jogo. Uma corrupção de A a Z, que envolve todos os partidos e que foi institucionalizada como forma de ação de governo pelo Partido dos Trabalhadores. Se Lula será condenado, e será, nós devemos em boa monta ao que Marcelo Odebrecht prestou de serviço ao país. Ele é um bandido, um criminoso, mas ele contou as coisas e a gente sabe porque ele disse. Não só do Brasil, né, Denian? O presidente do Peru tá caindo por causa do Odebrecht, que falou que deu propina para ele. Até agora, Marcelo Odebrecht foi condenado a 19 anos de prisão, mas por causa da delação premiada vai cumprir apenas 10 anos. Pelo acordo, apenas os primeiros 2 anos e meio em regime fechado. Esses 2 anos e meio terminam amanhã, dia 19 de dezembro. O restante agora, portanto, em casa, com a famosa tornozeleira eletrônica. As informações reveladas pelo dono da maior construtora do país deram origem a centenas de investigações da Lava Jato e envolveu a cúpula dos principais partidos do país. Marcelo Odebrecht está preso há pouco mais de 2 anos, desde junho de 2015. Teria um comentário de bastidor. Eu estava fazendo essa matéria para televisão e daí o editor lá de São Paulo falou assim: vamos levantar quantos processos o Marcelo Odebrecht deu origem depois da delação premiada dele. Daí eu fui lá pesquisar com os procuradores, com os delegados e tal. A conclusão foi qual? São incontáveis. Não dá para contar, porque assim, além dos processos que a Lava Jato de Curitiba abriu, que a Lava Jato do Rio, que a Lava Jato de Brasília abriu, tem os processos estaduais que estão indo para os ministérios públicos estaduais. Ou seja, não dá para contar quantos processos foram abertos, quantos inquéritos foram abertos a partir da colaboração de Marcelo Odebrecht. Então veja, ele é um bandido, ele é um criminoso, mas que a colaboração dele foi importante para elucidar aí o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que envolve o Estado brasileiro. Poxa, foi importante demais aí a colaboração do Marcelo Odebrecht. Uma outra coisa, quando o Mark falou ali de tornozeleira eletrônica, Fernandinho do céu, cada vez que eu vejo aquela imagem de uma tornozeleira eletrônica, eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse que usar um negócio desse no meu tornozelo, eu ia ficar enlouquecido. Primeiro que aquilo ia ficar... Coçando, é isso aí, velho. Já imaginou que não deve dar de coceira, principalmente no calor, velho? igual quando quebra o braço, né? Eu não consigo imaginar como que a pessoa fica com aquilo. Nunca quebrei nada, né? Mas... Eu ia ficar em carne viva, ficar coçando o lugar onde fica a tornozeleira eletrônica. Mas você tá fora da cadeia, isso não era um alívio? Não, entre a coceira e o cárcere, claro que a gente vai pra coceira, mas o problema também... é tomar sol com aquilo, né? Igual quem toma sol com a Havaiana, né? Com aquela marca. Fica bonitinho, fica bonitinho. Outro dia, faz tempo já, minha filha era menorzinha, ela foi numa padaria, numa pane, como dizem aqui uma em Curitiba.
E aí tinha um homem com uma tornozeleira eletrônica. Capaz. Ela viu a tornozeleira eletrônica, se assustou e saiu correndo. Um bandido! E tadinha. Ai, Jesus. Não tava errada, né? Não, mas, pô. É isso mesmo, mano. Ué. É um criminoso. Né, Não, mas tem Justiça? gente sem tornozeleira que tá solta, que é também muito tem. mais perigosa. Olha o Zé verdade. Dirceu aí. Olha o Zé. Para citar apenas o exemplo de um só. Marque mais umas participações de ouvintes e aí nós vamos embora. Olha só, o Enzo e o Olavo estão de férias na cama. A foto é da cama mesmo, os dois embaixo do cobertor, com a orelha de fora, escutando aqui o Rick Mais Notícias. A mãe dele, do final do telefone 9616, mandou a foto pra cá. Também tem o pequeno Arthur indo pra escola, no banco de trás do carro, na cadeirinha, com o Homem-Aranha ali abraçado. Ó, que legal. E ouvindo o Rick Mais Notícias, a criançada aqui não... Como é que é o nome desse do Homem-Aranha? Jefferson. Ah, o Jefferson tá protegido. Tá protegido. Um dos Pode melhores aparecer. super-heróis. O Arthur. O Arthur tá protegido. Pode aparecer homem de tornozeleira, pode vir quem vier. Ele mostra o Homem-Aranha, assim, o cara sai correndo. O Spider-Man ninguém brinca, né, Fernandinho? Não, esse é um dos Isso. maiores e melhores heróis. Então, se Fernandinho- o Spider tá lá, o Spider tá lá. O Fernandinho é fã do Super-Homem. Ele gosta de Não, Super-Homem. capaz. É. Não. Mas não, o não. meu herói preferido Qual é? É não, o Superman. não, O meu não é. Não. Ah, velho. Ele é muito chato, E o Daniel. último filme, Liga da Justiça, foi bem ruim, por sinal, né? Por Eu favor, não vi, né? eu não vi o filme. Então nem vejo. Mas é espera que, isso aí. sabe por quê? Você, Nem agora veja, agora eu nem vou, veja, eu nem vou veja. dizer por quê. É que o Superman, pra mim, é o Christopher Reeve. E é o Superman 1, 2, 3 e 4. Ah, mas daí você também é saudosista demais, não, mas não né? é saudosista. O Superman, pra mim, é o Christopher Pô. Reeve. Não, mas o novo é bom. Veja o filme que você vai gostar. Mas assim, eu não gostei da Liga da Justiça. Achei muito fraco. O Superman é tão espetacular a história que a gente torce em determinados momentos pro vilão. É. O Lex Luthor é demais, velho. Eu E gosto o do Lex Batman, que também é um baita de um É muito personagem. bom, hein? Que é o melhor super-herói, na minha opinião. O Batman é muito bom. Aí, ó. Mas o vilão do Batman, o Coringa, É, genial. o primeiro Batman da nova geração, digamos assim, que foi feito, acho que foi nos anos 90. Depois daquele Batman bem velhão, fizeram cinema? no cinema, Ah, tá. fizeram uma refilmagem do Batman lá pelos anos 90, começo dos anos 2000. E quem fez o Coringa? Jack Nicholson. Jack Nixon, é isso mesmo. Aí, Atuação perfeita. a atuação do Jack Nicholson lá como Coringa, então é legal. Por que esses personagens são bacanas? O Batman e o Superman, pra mim, são os dois heróis mais legais. Porque os vilões são muito legais. Os vilões do Exato. Homem-Aranha são muito chatos. Não tem, Não é legal. Pare. O Batman tem o Pinguim também, que é muito bom. tem o Pinguim. Não, o Batman bom. tem os melhores vilões. Que era o Danny DeVito, o Pinguim. Exato. Então, imagina você ter o Danny DeVito de Pinguim e o Jack Nicholson de Coringa. Então é legal. O Lex Luthor era... Desse novo Superman, o Lex Luthor era o mesmo ator que faz o... Redes sociais lá. Não, o mesmo que faz o House of Cards. Esqueci o nome dele. Ah, não, o penúltimo, né? É, Que não- eu sei qual que você tá falando, é o Kevin Spacey. O Mas Kevin é Spacey. do Superman o Retorno. Esse Então, Superman, o Superman no agora é outro. Retorno, o Superman no Retorno, o melhor do Superman no Retorno, de novo, é o Kevin Spacey. o Kevin Spacey, que tá faz o papel envolvidão de em Vox. polêmicas, né? Mas o Kevin Spacey é bom, né? Não, ele é bom, mas... Ele pode estar envolvido em pisou todas na as bola, polêmicas né? do mundo, mas ele é um baita de um ator. E acho que em House of Cards ele atingiu o ápice de ser bom, né? Pelo amor de Deus. Agora, não sei não, essa próxima temporada, eu não sei se vou assistir. Não sei se vai... Acabou, a penúltima acabou, né? já foi, Ele mas- saindo, acabou, talvez. Como é que o molho do seriado. a Júlia, minha filha, tá apaixonada por aquela série do Mundo Invertido? Ah, Stranger Things. Eu assisti ontem a segunda temporada, terminei ontem. É legal. A segunda temporada? Não. A primeira é boa, a segunda bem fraquinha. Mas a série é legal? A série é bacana? legal, a história é legal, mas a segunda parece que fizeram nas coxas, assim, eu não gostei não. Não achei bom. Fernandinho é bom nessas coisas de crítica, viu? Quer saber mais? Acessa aí, tomo.com.br. O Paulo Martins, nosso amigo, deputado federal, gosta desse tipo de coisa. Também me mandou uma mensagem dizendo que foi o Gene Hackman que fez o Lex Luthor lá do passado. Ah, Do- tá, o antigão, aham. o antigão. Então você imagina, você tinha o Gene Hackman e o Christopher Reeve.
Elenco de ouro, né? De ouro. Daí, e o Superman era o seguinte, ele era o jornalista que pegava a gatinha da redação. E ele, além de pegar a gatinha da redação, ainda tinha peito de aço. Os caras davam um tiro nele, batia Ele é e muito voltava. chato. Né? Ah, eu vim lá do planeta distante pra salvar o mundo. Isso é muito chato. E as matérias dele eram bem fraquinhas, né? Até hoje. Você E não ele vê era, nada e ele era significante. corrupto porque ele dava a exclusiva pra namorada, entendeu? Então, não... Não, e o pior é que ele dava... O mais corrupto é o Homem-Aranha. Por quê? Das fotos. Ele Das botava fotos, as fotos pra depois ele mesmo vender as fotos dele. Esse Homem-Aranha é uma espécie de Lula dos desenhos Mas ele é animados. pobre. Quando não vendia, ele dava pra gatinho que ele queria pegar, pra ela publicar e tal. Enfim, A Mary Jane, A Mary né? Jane. A Mary Jane. Mas a Mary Jane era mais bonitinha do que a Lois Lane, né? Bem mais, né? A Lois Ruivinha Lane. e tal. Não, a Lois Lane sempre foi sem sal, né? É, Na minha opinião. E a Lois Lane ficava lá. A Lois Lane namorava o editor do jornal e ficava babando no Homem do Céu. Daniel, aqui pra terminar o jornal, que o Fernandinho tá desesperado já são 8. Quase 8. Gente, a gente estourou tudo. O Zé, aqui, o Vozé, mandou a foto do neto Tite fardado com o uniforme do Real Madrid. Então. Isso que é pra você a foto. Deve ser espanhol, né? O guri. O Titi. Olá, Titi, como estás? Tudo bem? Porque os dois lugares que mais tem torcedor do Real Madrid é Madrid, em primeiro lugar, e o segundo é Porto Alegre, onde 35% Capaz, dos sério? porto-alegrenses torcem pro Real Madrid. Mas por quê? São os colorados, 35%. Ah, tá. Tem nenhum minuto. Sentimento da derrota do Grêmio. Não, mas era o esperado, né? Tanto que eu tava, assim, coração leve. Eu tava nervoso Nem na comprou Libertadores. ingresso pro jogo, né? Não, a gente sabe quando ele não acredita. Eu tava muito nervoso na Libertadores. Ficou uma porque semana daí falando. tinha Você vê que na obrigação de Libertadores ele deu um jeito e foi. Se ele quisesse também ir pros Emirados Árabes, ele iria também, ficou mas ele quietinho, não né? quis, ganhar. Não, é porque a gente sabe. Não, na real não tinha como ganhar, né? Não tinha. Mas a Barreira também não precisava ter feito aquilo. Mas não dava pra ganhar. E o Luan, Daniel, sumiu. O Grêmio não chutou a gol. Não chutou. E quem não chuta no gol não faz gol, né? É a lógica. Tem né? um amigo nosso, Daniel, que falou o seguinte, foi uma análise importante, que o problema foi que o Grêmio se acovardou porque quando você joga videogame lá, o FIFA, você escolhe os jogadores do Real Madrid pra ser no jogo. E daí, de repente, eles se viram no campo com os caras que eles jogam no videogame. E aí, pois é. Agora, aquele Cristiano Ronaldo, né? Mas não é uma figura? Esse aí é, né? Ele sofre a falta, arruma o cabelo e se olha no telão do estádio. E como que pode? Joga bem ainda, né? Não, e ele Joga não bem. sua a camiseta. Ele não sua, ele não, ele... Mas que atleta espetacular Não, é esse Cristiano esse cara Ronaldo, aí né? é. Olha, Que admiro muito. atleta espetacular. Que baita jogador de futebol. Vamos embora, gente? Ó, ouvi um telefone final 1476 perguntando se você quer vender teus foguetes para virar do ano que você guardou agora. Não comprei foguete. Ah, não vai perder, vai usar na virada do ano. Mas eu não comprei. Mas eu vou dizer, agora vocês vão... E a vão- Júlia? E a Júlia? Também não comprou. Sabe por que que não... Sabe por que que eu não compro foguete? Por quê? Tem medo de usar? Morro, me cago de medo. Cara, tu tem coragem de ligar aquele foguete? Nem a Aquele pau. que tu liga na mão assim, Nem levanta. a pau. Você tem coragem, Marcos? Não. Mas Até não porque tem um monte de história de confusão, de problemas com isso. Quem já fez cobertura de Ano Novo, repórter iniciante, vai cobrir Ano Novo em pronto-socorro. Agora, daqui 2 semanas vai Daqui ser... 2 semanas. O cara que vê o sujeito que perde a mão, o braço, fica com a cara toda alanhada por causa de estourar foguete. Lá no Evangélico, Não tem essa de É, isso aí tem que parar, né? soltar foguete. Aconselho que as pessoas fujam disso. Valeu, rapaziada. Valeu. Estourou Valeu. tudo, né? Que bom que o Terribas não veio hoje. A gente pôde Aproveite, amanhã ele... Aliás, daqui a pouco ele tá aí, 10 horas. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau.